Fala aí, galera da internet. E então, meus queridos alunos, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Vamos combatendo o coronga, hein? Olha só, faça a sua parte, né? Como eu sempre falo. Amores, a aula de hoje é sobre realismo, contrapondo-se ao romantismo, aliás, né? Olha o nome da escola, olha o título aí, da escola literária, né? Realismo. Então já tem uma visão que a visão sobre a realidade vai ser objetiva e não subjetiva, como era no romantismo, certo? Na imagem temos a burguesia, que é a classe social que vai ser retratada e também criticada. E eu botei uma frase que daqui a pouquinho eu vou te explicar, tá? É como um trovador gótico que acordasse de um sono secular numa fábrica de cerveja. Vem comigo. Olha só, contexto histórico, né, como eu sempre faço. Pois bem, o contexto histórico vai mostrar para a gente que havia uma série de revoluções da ciência, principalmente, naquela época, né? Então, o conhecimento estava sendo muito valorizado, tá? Então, esse uso da razão vai bater de frente com o romantismo, né? Que era muito sentimento, paixão, emoção, certo? Pois bem, essa ciência toda, ela vai trazer também uma literatura muito mais objetiva, uma literatura científica, tá? Quem estava em foco novamente, a burguesia, certo? Aqui eu já faço aí um resumo para vocês. Por que realismo e naturalismo? Que foram duas escolas literárias que surgiram na mesma época, mas em uma outra aula vou falar sobre naturalismo, tá? Vamos lá. Para você compreender melhor, né? Eu separei um trecho aqui, dois trechos, aliás, do S. de Queiroz, autor português, envolvido na questão Coimbra. O que foi a questão Coimbra? Foi exatamente um embate, né, um combate entre os autores românticos, que ainda estavam idealizando a vida e tal, e autores realistas, que queriam trazer uma visão mais objetiva. Porque, veja, naquela época você tinha uma burguesia industrial crescente e um operariado esmagado. Então você tinha pessoas trabalhando 12, 14 horas ou mais por dia, né? Sem direito a nada, tá? Então, a partir dessa realidade que eu estou colocando para vocês, ficava muito difícil imaginar que tudo ia terminar bem, que o príncipe ia chegar no cavalo branco, percebem? Então, toda aquela fantasia, né, toda aquela utopia proposta pelo romantismo foi perdendo as cores, né? Aquele mundinho cor-de-rosa foi esmaecendo, foi enfraquecendo e o realismo foi ganhando espaço, tá? Acompanhe, ó. É a negação da arte pela arte. É a proscrição do convencional, do enfático e do piegas. Piegas é exageradamente sentimental, tipo novela mexicana. Isso aqui é o Ernesto de Queiroz falando sobre o romantismo. É a abolição da retórica, considerada como arte de promover a comoção, usando da inchação do período, da epilepsia da palavra, da congestão dos tropos. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Que o romantismo usava uma linguagem muito bonita para emocionar. Tá? Tropos são figuras de linguagem ligadas à metáfora. É a análise com o fito na verdade absoluta. Por outro lado, o realismo é uma reação contra o romantismo. Pô, tá bem nítido, né? Tá bem claro o que o Ernesto Queiroz está falando pra gente. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter. É a crítica do homem. É a arte que nos pinta nossos próprios olhos para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Então, já pelas palavras dele, você percebe que o realismo veio para fazer críticas, né? Novamente sobre o realismo, né? Palavras do Eça de Queiroz. Olhemos para a literatura. A literatura, poesia e romance, o romantismo. Sem ideia, sem originalidade, convencional, hipócrita, falsíssima. Não exprime nada. Nem a tendência coletiva da sociedade, nem o temperamento individual do escritor. Tudo em torno dela se transformou, só ela ficou imóvel. De modo que, pasmada e alheia, nem ela compreende o seu tempo, nem ninguém a compreende a ela. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Que o romantismo ficou obsoleto. O mundo se transformando, né? Esse operariado esmagado, como eu havia falado, e a poesia romântica ainda falando dos bailes da corte, né? De uma vida linda, agradável, tá? Então ficou descompassada, né?
É como um trovador gótico que acordasse de um sono secular numa fábrica de cerveja. Bem resumidamente, trovador é uma espécie de músico, né? Uma espécie de artista. Muito comum na Idade Média, em vários filmes aparece, né? O cavaleiro medieval lá e alguém atrás tocando uma música, fazendo uma homenagem a ele e tal. Então imaginem essa figura típica da Idade Média que, sei lá, por um passo de mágica, sei lá, aparecesse uma fábrica de cerveja. Tá? É uma fábrica qualquer. Obviamente ele ia ficar, né, ele ia estranhar aquilo, porque são realidades muito diferentes, ele ia ficar perdido. Então foi essa comparação que o Essa fez em relação ao autor romântico, tá? Um pouquinho do contexto histórico, nas minhas aulas eu sempre mostro aí um trechinho do Tempos Modernos, do Chaplin, porque mostra o funcionário saindo da fábrica fazendo aquele mesmo movimento, né, que ele fazia lá na fábrica, então ele fica mecanizado, tá? É uma crítica, né? Chaplin fantástico, aliás, assistam aos filmes, vale muito a pena. Aproveite essa quarentena para isso, né? Para a gente aumentar aí a nossa cultura de vários modos, né? Lendo, vendo bons filmes, como eu sempre falo, assistindo a documentários, ouvindo boa música. Bom, muito bem. Isso daqui eu já falei, não vou ficar me repetindo. Pessoal, vou mostrar aqui rapidinho o realismo em outras esferas do conhecimento, digamos assim, né, em outras influências, que o realismo não aconteceu apenas na literatura, tá? Então, na escultura, tá? Eu mostro aí um pouquinho. Na arquitetura fica muito nítido o realismo, né? Porque você tem agora, ao invés de grandes templos, você tem agora fábricas. Isso marca uma mudança, obviamente, né? E a arte nada mais é do que um espelho da realidade, ela vai mostrando as mudanças. Então, influências aí do realismo. Na pintura, vou destacar uma obra aqui. Ó, esta obra aqui é bem interessante e é sempre associada ao realismo, tá? Por quê? Você está vendo mulheres em um lago se divertindo? Cabelo solto, cabelo ao vento, assim, igual o meu? Não, né? Você está vendo o quê? Mulheres trabalhando. Realismo, tá? Segunda metade do século X, né, do século XIX, mudanças profundas no contexto sociopolítico da Europa. Olha aí, lutas sociais, tentativas de revolução, novas ideias políticas, científicas, ou seja, um mundo em transformação, como sempre está. E as transformações vão interferir no campo da arte, tá? Repito. Daqui a pouco eu vou falar sobre, necessidade de uma arte mais objetiva. 3 tendências que surgiram na mesma época: realismo, naturalismo e parnasianismo. O que elas tinham em comum? Essa tendência antirromântica, ou seja, uma negação do sentimentalismo, tá? Realismo e naturalismo na prosa e parnasianismo na poesia. Tá, segunda etapa da Revolução Industrial. Sai o ferro, entra o aço, sai o vapor, entra a eletricidade. Burguesia industrial versus operariado, que eu já comentei com vocês. A propósito, esta obra aí não tem a ver com o realismo, tá? Da época do modernismo, mas eu fiz aí uma comparação. Temos aqui, obviamente, o Lula, temos ainda nessa imagem, depois procurem aí, o Casagrande, né, que é hoje em dia comentarista, o Suplicy também, que é político, enfim. Desenvolvimento de transportes e comunicações, Manifesto Comunista, olha aí o Marx Brother. Pessoal, ampliar um pouquinho o nosso conhecimento aí, eu faço um link com a ideia do V de Vingança. Vamos lá, bem resumidamente, tá? Primeiro, por que esse link? Devido a essa questão da crítica ao sistema, né? Acompanhe comigo. Teve um inglês que tentou explodir o parlamento lá na Inglaterra. Enfim, ele foi traído, né? E depois surgiu um romance contando a história, que é o romance da pólvora. E até hoje, no dia 5 de novembro, tem uma comemoração lá para lembrar desse episódio todo. Pois bem, muito tempo depois, escreveu-se uma minissérie em quadrinhos intitulada V de Vingança, não é? E tempos depois virou filme, se eu não me engano, ainda tem no Netflix, lá no Netflix. Pois bem, dizem que o rosto dele se parecia com essa máscara ou que ele usava essa máscara, tá?
Inclusive essa máscara durante uma época foi o item mais vendido na eBay, superando as máscaras, a venda das máscaras do Darth Vader, por exemplo, e virou um símbolo de inconformismo, né, ao longo do mundo, tá, essa máscara. De protesto, é o símbolo também do Anonymous, né, que são hackers, e eu estava até vendo um documentário sobre o La Casa de Papel, vocês sabem que eu sou um grande fã, e a máscara deles também aconteceu isso, né, com a máscara deles, com La Careta de Dali. Ela virou um símbolo de inconformismo, de luta. Teve até um episódio muito, muito interessante da libertação de imigrantes ilegais, o pessoal com a máscara do La Casa de Papel. Então tem uma semelhança aí, né? A versão dos quadrinhos. Coloquei um fragmento aí para vocês dos quadrinhos, tá? Não lembro agora só qual a classificação indicativa, se é 18 anos, eu não lembro. Tem um trecho aí para você acompanhar, se tiver interesse. O que eu falei para vocês, né? O inconformismo, para a Copa tem de montão, cadê o da educação? Boa pergunta sempre, né? Bom, voltando ao contexto aí da Europa, pesquisas no campo da física, química, biologia, medicina, início da sociologia, antropologia, psicologia, então percebam, né? A razão aí trabalhando bastante. E aqui 3 correntes científico-filosóficas da época que vão influenciar a literatura: o positivismo, o determinismo e o darwinismo ou evolucionismo. Galera, seguindo aqui, ó. Positivismo, no que eles acreditavam, né? Na razão. Então eu só conheço o mundo por meio da razão, né? O lema da nossa bandeira, aliás, é de ordem positivista, né? Darwinismo ou evolucionismo, qual é a ideia? Somente o mais preparado sobrevive, o mais adaptado. E isso vale também para o campo social. Então, se você vai procurar um emprego e você tem lá inglês, informática, sei lá, e francês, e o outro, né, só tem a informática, é provável que você já tenha uma vantagem aí, né? Por isso que eu sempre falo, eu não, né? Conhecimento nunca é demais. Ou como diria o nosso querido alienígena Bilu, busquem conhecimento. Busquem essa referência aí também, que é sensacional. Brincadeiras à parte, busquem conhecimento. Não ocupa espaço, tá? Se puder, faça cursos, faça faculdades, plural, e por aí vai. Determinismo. Qual é a ideia aqui? Que o comportamento humano é determinado por 3 fatores. Primeiro, o meio. Por exemplo, se você vive entre pessoas agressivas, você se torna agressivo também. Se você nasceu em uma comunidade carente, você sempre vai viver ali, nunca vai ascender socioeconomicamente. Ah, professor, eu discordo, né? Eu acho que não, acho que a pessoa de repente nasceu em uma situação, né, carente ali e tal, mas ela pode crescer na vida. E mesmo eu vivendo entre pessoas agressivas, eu não tenho esse comportamento, não é? Não é porque todo mundo, sei lá, joga alguma coisa no chão, por exemplo, que eu vou jogar. Concordo. Para a ciência da época, o meio determinava o seu comportamento, mas a ciência também erra. Nós sabemos que, na verdade, o meio ele influencia, mas não determina. Beleza? Isso aí nas aulas a gente vai discutir mais um pouco, tá? O que o determinismo defendia também? A raça. Ou seja, aquela velha história, né? Filho de peixe, peixinho é. Então você não tem como fugir de uma herança hereditária. Sabemos também que não é bem assim, né? Nós temos, claro, características de nossos pais e mães, mas não somos condenados a repetir tudo o que eles fazem, certo? Você é um ser livre e independente. Você tem escolha, né? O famoso livre-arbítrio, tá? Mas para o determinismo da época, não. Isso determinava o seu comportamento. Se aparecer em prova a palavra atavismo ou forças atávicas, é o mesmo que hereditariedade, tá? E o momento histórico, o que o determinismo vai dizer? Que o homem é fruto do momento histórico, o homem pensa de acordo com o momento histórico. Eu achei, inclusive, a mais coerente das 3, né? Só que, claro, tudo é muito discutível, beleza? Por exemplo, hoje em dia não faria muito sentido no Brasil fazer músicas pedindo liberdade de expressão, como foi na época da ditadura militar, né? Olha só, primeira característica do realismo, né? Verossimilhança, verdade, semelhança, semelhante, né? Então aquilo que é parecido com a realidade. De fato, as obras do realismo não falavam, por exemplo, de deuses, semideuses, né? Então trabalhavam aí com motivos urbanos, principalmente, tá? Muito parecido com a nossa realidade. Psicologismo, para mim, uma grande característica, se não a maior, do realismo.
Ou seja, no realismo analisamos muito o comportamento humano. Quem curte aí psicologia, quem futuramente quer fazer psicologia, fique de olho no realismo, fique de olho em Machado de Assis, vai gostar bastante, tá? Objetivismo, né? Ir direto ao ponto. Interpretação da vida, né? Então tratar de temas aí comuns, né? Como inveja, corrupção, adultério, miséria. Retrato da vida contemporânea, ou seja, a preocupação em falar sobre o agora, diferente do romantismo, né? Que voltava-se para o passado ou imaginava um futuro, tá? A narrativa é lenta. Por quê? O realismo não é aquela aventura de capa e espada, não é aquele livro que você lê para se divertir, não. É uma análise do comportamento humano, da sociedade, tá? Linguagem simples. De repente você vai ler Machado e fala assim, pô, professor, linguagem simples, estou lendo Machado aqui e não estou entendendo nada. Claro, porque o tempo passou, né? Então, um livro escrito lá em 1881, a linguagem, claro, é muito diferente da linguagem de hoje em dia, tá? Bom, pessoal, vou dar uma pausa aqui para não ficar muito extenso o vídeo. No próximo a gente continua falando de realismo no Brasil, certo? Até daqui a pouco. Tá comprando porcaria de segunda mão.